Olá pessoal, eu me chamo Everton Henrique e eu sou o fundador do blog segredosblogueiros.com.br. E hoje eu estou aqui para dar uma aula muito importante para vocês, que é sobre SEO, como os primeiros passos para criar uns artigos que convertem para o seu blog. Tá? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que o pastor J. Assunção está me dando para trazer essa aula aqui para vocês que estão tentando começar a ver o marketing digital como uma oportunidade, tá? Para vocês gerarem dinheiro para vocês pela internet, tá bom? Então, eu montei aqui um mapa mental, tá? Que é como se fosse uma folha virtual, onde eu coloquei alguns pontos que são necessários para vocês aprenderem a escrever artigos que convertem para o seu blog e tudo mais, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu gosto sempre de falar é a importância do conteúdo, tá? A importância do conteúdo é muito importante porque você deve estudar isso e levar sempre o melhor conteúdo para as pessoas, para que elas venham interagir com você, para que elas leiam o seu conteúdo, tá? Para que você fique conhecido por aquilo que você escreve, tá bom? Então isso é muito importante. O segundo ponto é por que escrever artigos para você mesmo. Então eu separei dois pequenos tópicos, tá? Que tem duas formas, tá? Por que escrever para você mesmo em questão financeira? Existem muitas pessoas que pagam para freelancers, redatores, para escrever esses artigos. Tá? E isso muitas vezes acaba sendo muito caro, depende também do redator. Tem alguns redatores que não escrevem bem e acabam cobrando alto, e aí você acaba perdendo dinheiro e tudo mais, tem toda essa questão, então é muito difícil achar um redator confiável. Tá? Eu trabalho como redator, eu sou freelancer redator, muitas pessoas já me conhecem, tá? E eu sei como isso funciona. Outro ponto é o aprendizado. Porque você escrever artigos para você mesmo pode ser um aprendizado? Porque você vai estar vivenciando aquele seu nicho de mercado, você vai estar vivenciando e aprendendo mais com ele. Ou seja, à medida que você escreve como fazer determinada coisa, 5 coisas para escrever tal coisa, aí você vai aprender mais com aquilo, porque você vai estar lendo, vai estar escrevendo e ao mesmo tempo vai estar memorizando, vai estar aprendendo a fazer aquilo. Tá? Então, você começa a se tornar, digamos, melhor no seu nicho, entendeu? Então isso é muito importante também. Então você tem a escolha de pagar para outras pessoas fazerem seus artigos, tá? Isso acontece muito para pessoas que têm mais de um projeto, quando eles escrevem muito, quando fazem muitos projetos, tá? Como tem, por exemplo, 2, 3 blogs, e aí não tem tempo suficiente para estar escrevendo conteúdo para os 3 blogs. E também acontece para aquelas pessoas que têm um blog apenas, mas também não tem tempo para ficar na internet, porque ela trabalha em outro lugar. Então isso também pode acontecer. Tá? E o aprendizado é para você mesmo, para você aprender mais sobre o seu nicho e, consequentemente, ter muito mais resultados do que uma pessoa leiga no assunto. Tá bom? E aí é que entramos no terceiro tópico, que é entender o seu público. Por que é tão importante entender o seu público? Eu vou explicar da mais simples forma, tá bom? Entender o público é muito importante, porque você vai saber o que escrever para eles, tá? Digamos que você tem um blog de automobilismo, tá? De automóveis, e aí você quer se comunicar de uma forma que essas pessoas entendem. Então você vai ter que pesquisar, ver outros blogs que falam sobre o mesmo assunto e você ver a forma que eles se comunicam com essas pessoas, e aí você começa a fazer seus próprios artigos. À medida que você for montando seus artigos, escrevendo coisas que eles têm dificuldades, dando soluções para determinados problemas, você vai começar a entender o seu público, e cada coisa que você fizer, você vai ter resultados, porque é isso que eles estão esperando. Então, uma pesquisa dentro do seu nicho é muito importante para você entender o seu público-alvo e ter muito mais resultados com seus artigos. E aí, entramos no quarto tópico, que é SEO, estratégia de SEO. Tá? Muita gente fala que o SEO morreu, que o SEO não dá mais resultado, mas é uma farsa, tá, galera? O SEO está vivinho e você pode ter muito resultado com ele, basta você saber trabalhar, tá? Antigamente, as pessoas, quando iam trabalhar com SEO, elas faziam da seguinte forma. Como o Google ainda era uma coisa simples, tá? Em questão a isso, não tinha tanta possibilidade de ver as coisas do que era bom e o que era ruim, as pessoas pegavam as palavras-chave e saíam colocando dentro do artigo de toda forma, porque a base do ranqueamento dos artigos naquela época era a quantidade de palavras-chave que tinha no artigo. Então as pessoas colocavam 200, 300 vezes a palavra-chave ali para ficar na primeira página do Google, e aí tinha muitos resultados. Mas hoje não funciona dessa forma. Hoje o algoritmo do Google está mudando constantemente, tá? Em uns
e certa coisa que eles possam ver que possa ser errado, eles vão lá e mudam, e aí se você estiver praticando isso, você pode perder. Então é muito bom você entender um pouco sobre SEO, tá? O que pode ou não fazer, tá bom? A primeira coisa que eu falo em questão de SEO é você saber pesquisar as palavras-chave, tá? Dentro do seu nicho. Eu uso várias ferramentas de palavras-chave que é para pesquisar, que é o próprio Google AdWords, tá? Lá dentro tem uma plataforma chamada Planejador de Palavras-chave. Você vai lá, pesquisa, e aí você tem a métrica de quantas vezes essa palavra-chave foi pesquisada dentro do mês. Então isso é muito importante, porque você vai saber à medida que as pessoas estão pesquisando sobre o assunto. Então isso é mais uma forma de você entender bem o seu público, tá? Também tem o Ubersuggest, que é onde você coloca lá a palavra-chave e ela te dá uma relação de palavras-chave de A a Z, tá? Então você vai ter aí milhares de palavras-chave variáveis para você trabalhar dentro do seu nicho de mercado, tá bom? Então, a primeira estratégia de SEO que eu quero falar para vocês é a questão de otimização do título, tá? A otimização do título é muito importante porque vai ser a carta de entrada para o seu leitor, vai ser o que vai chamar a atenção do leitor para ler o seu artigo. Então isso é muito importante. E o que você pode fazer em relação a isso? Tá? Eu tenho uma estratégia que poucas pessoas conhecem, que é otimizar esse título. Tá? Tanto o título do artigo como também a URL, que é aquele campo que pesquisa aqui em cima, onde vocês estão vendo aqui, MindMaster. Tá? Isso aqui é a URL, tá? do site do Mapa Mental. E, por exemplo, se você tivesse um site sobre sua saúde, aí você tem www.suasaude.com/como emagrecer rapidamente. Isso seria sua URL, então isso também conta um SEO, tá certo? Então, a estratégia que eu tenho para otimização do título é da seguinte maneira. Você vai aqui no Google, tá? Eu vou aqui abrir o Google rapidamente. E você faz a seguinte pesquisa, tá? É bem simples, vocês vão entender. Primeiramente, para descobrir quantas pesquisas tem, quantos artigos tem com o mesmo título do seu, você faz da seguinte maneira. Você digita ALLIN, tá? Então, de título, 2 pontos, seguindo do título que você vai colocar no seu artigo. Então, eu já tinha feito algumas pesquisas aqui, mas eu vou colocar aqui o nome do plugin do Jair Rebelo, tá? Que é o template, que é Converso WP Premium, tá? E aí você dá um Enter. Aí você vai ter as relações de todos os artigos, de todos os afiliados que tem um artigo relacionado a essa palavra-chave, tá? Então, como vocês podem ver, eu tive aproximadamente 135 resultados em 35